Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista em Rio Branco, 1h22. O primeiro entrevistado de hoje, como anunciei ainda há pouco no Gazeta Alerta, é o deputado estadual Roberto Duarte. Roberto Duarte é um parlamentar que exerce na prática uma rotina política, da qual eu já até inclusive falei aqui no programa, que eu tenho dificuldades em entender. E aí vou aproveitar a oportunidade que ele está aqui para perguntar. Deputado, prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Uma das dificuldades que eu tenho, inclusive em uma entrevista com outro colega seu de parlamento, eu abordei essa questão e disse que eu não entendia direito o que significava o conceito de independência na política. O senhor é um deputado que, para alguns ali dos frequentadores da corte, é entendido como um parlamentar de oposição. O senhor foi eleito apoiando Gladson Cameli. Como é que o senhor conceituaria isso? Bom, boa tarde, Itaã, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer, é uma honra estar aqui novamente para colocar os nossos posicionamentos e debater com a sociedade acriana tudo aquilo que vem acontecendo no Parlamento Estadual. Com relação ao nosso mandato, Itaã, eu sempre fui muito claro com a população do estado do Acre. Eu me coloquei numa posição de independência. Eu não faço parte da base de sustentação do atual governo, do qual eu pedi voto, do qual eu trabalhei para eleger, e também muito menos faço parte da bancada de oposição, que ali figura hoje o PCdoB e o PT. São partidos dos quais eu combati a minha vida toda. E me tornei independente por quê? Porque eu vejo que faltou no atual governo, na atual gestão, coerência para aquilo que colocou na campanha eleitoral. E eu, entre ficar com o governo ou contra o governo, eu resolvi ficar do lado daqueles que me elegeram, que é o povo do estado do Acre. Então, as minhas decisões dentro da casa, da Assembleia Legislativa, é com relação a defender os direitos e buscar melhorias para a população do estado do Acre. Eu digo e sempre disse ao governador o seguinte: aquilo que for bom para o estado do Acre terá o meu apoio integral na Assembleia Legislativa do estado do Acre. O meu reconhecimento e os meus elogios a ele. Mas aquilo que não for interessante para a população do estado do Acre, eu não vou passar a mão na cabeça do governador. Está difícil defender o governo Gladson Cameli? Veja bem, a questão não é nem fazer a defesa do governo Gladson Cameli, mas fazer a defesa daquilo que vem acontecendo até o momento na gestão do atual governo Gladson Cameli. O que mais lhe incomoda? Muitas coisas que... Eu posso te dar um exemplo atual. Eu saí da Assembleia Legislativa agora, da sessão, e lá estavam os servidores da Emater. Por que lá eles estavam? Porque há um boato de que vai se extinguir a Emater. E lá o líder do governo, e assim como os outros deputados da base de sustentação do governo, disseram que isso não vai acontecer. Mas eu não vi o governo Gladson Cameli emitir uma nota, ir para a imprensa e esclarecer isso para aqueles servidores e para toda a população do estado do Acre. E é isso que a gente precisa, de atitudes. E a gente não está conseguindo vislumbrar isso até o momento. Outra questão é a possível extinção da Secretaria de Polícia Civil, que estiveram alguns delegados de Polícia Civil na Assembleia Legislativa pedindo o nosso apoio. O senhor é contra? Eu sou contra a extinção da Secretaria de Polícia Civil. Tiveram lá os delegados pedindo o nosso apoio e na mesma hora eu liguei ao governador, o governador de pronto me atendeu, marcou uma hora, nós tivemos na Casa Civil conversando com o governador e lá ele deu a palavra dele, na minha presença, na presença de mais 4 ou 5 deputados, todos da base de sustentação dele, e aos delegados de Polícia Civil, que não iria extinguir a Secretaria de Polícia Civil. Mas hoje já voltam os boatos novamente que a mini-reforma ou a reforma da reforma administrativa vai trazer a extinção da Secretaria de Polícia Civil. Nesse momento é que a gente precisaria que o governo se manifestasse,
fosse para a população, fosse aos delegados de Polícia Civil, fosse a toda a Polícia Civil e dissesse: nós não vamos extinguir a Secretaria de Polícia Civil, ou nós vamos extinguir a Secretaria de Polícia Civil por tal e tal e tal motivos. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa de posicionamento. Esse vacilo, essa posição vacilante é que lhe traz um certo incômodo, né? Me traz muito incômodo e muita insegurança para a população do estado do Acre. E a gente não pode mais conviver com isso. Nós temos aí, a semana passada, eu elogiei o governador. Fui o único deputado na Assembleia Legislativa que teceu os elogios ao governador. Por quê? Porque ele convocou os concursados da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas, ao mesmo tempo, Itaã, eu relembrei um termo de compromisso assinado pelo governador, pelo vice-governador, de que convocaria também os excedentes desses concursos da Polícia Civil e da Polícia Militar ao longo do seu mandato. E a gente agora acredita que ele vai realmente chamar também esses excedentes da Polícia Civil e da Polícia Militar, uma vez que já convocou os concursados na vaga. Aproveitando a deixa, diga que um telespectador que infelizmente não se identificou. Diga ao Roberto Duarte que os aprovados no cadastro de reserva do concurso da PM agradecem o empenho do deputado e que a luta ainda não terminou, que continuemos essa batalha até que possamos conseguir a conquista do objetivo. Lembrando que o concurso vence em junho do ano de 2020 e que o governador prometeu por escrito, com um documento assinado que ia nos contratar. Bom, passada essa, eu já entendi o espírito da coisa, né, a respeito da postura vacilante do governo, que precisaria ser um pouco mais enfático na defesa daquilo que acredita. Isso, de certa forma, lhe traz uma liberdade para atuar da forma como acha que deve. Agora, isso aí também, deputado, é uma retórica que, além de dialogar muito com a retórica, a narrativa de candidato, e aí o senhor já está, inclusive, autorizado pelo deputado Flaviano Melo, caso queira se candidatar à Prefeitura de Rio Branco, porque aí fica fácil. Não, a minha ação é de acordo com aquilo que o povo quer. Não lhe soa populista? Não, veja bem, a gente é muito verdadeiro. É diferente de ser populista, né? E a primeira pessoa que tem que autorizar eu ser candidato vai ter que ser a minha esposa, a Paula Martinello, que se encontra em casa nos vendo nesse momento. E com certeza não é esse o caminho que ela pensa por nós. Mas o que eu tenho dito é o seguinte, o deputado federal... Você quer ser candidato? O deputado federal Flaviano Melo, enquanto presidente do MDB, nos deu, junto com a executiva estadual, a liberdade de atuar primeiro com independência na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Isso é bom que se deixe muito claro. E, em segundo momento, ele colocou o nosso nome como candidato a presidente da Executiva Municipal de Rio Branco do MDB. E eu sou o candidato. E foi lhe perguntado se o MDB teria candidato a prefeito. E ele confirmou que nós teremos candidato à Prefeitura Municipal de Rio Branco, o MDB. E perguntaram para ele como ele avaliaria o nome do deputado estadual Roberto Duarte. E ele foi muito enfático em dizer, olha, o Roberto Duarte está num bom momento e é um bom nome para ser candidato, mas depende dele querer ou não e da população querer ou não ele candidato. Insisto na pergunta, você quer ser? Olha, eu quero ser candidato a fazer um bom mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Acre e o resultado desse trabalho, quem vai dizer se o Roberto deve ou não ser candidato a prefeito do município de Rio Branco ou outra candidatura vai ser a população do município e a população do Estado do Acre. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente não pode ser candidato da gente mesmo. Eu nunca me lançaria candidato de mim mesmo. Então, quem tem que definir isso é a população do Estado do Acre, a população de Rio Branco, para dizer o que eles querem de melhor para o nosso município. Outra pergunta do Marcelo Tavares, ele diz o seguinte, nobre deputado, o senhor tem algo a falar sobre o concurso tão necessário para agentes penitenciários de carreira? Na verdade, Marcelo. Ô Marcelo, muito obrigado pela pergunta, pela participação. Na verdade, a gente tem a necessidade de inúmeros concursos no estado do Acre, assim como nos municípios do estado do Acre. Mas, infelizmente, a gente tem que ser muito realista.
Nós hoje estamos no limite, pelo que eu vejo no portal de transparência, no limite da folha de pagamento. Nós estamos com 48,01% para chegar ali nos 50%, segundo o portal Transparência, né? Com a folha de pagamento da Receita. Então é quase impossível se fazer concursos públicos nesse momento. Da necessidade, a gente sabe, é defensor de que haja concursos públicos, mas o momento não é propício para a realização. Se não entrar dinheiro, se não tiver receita, fica mais complicado. E aí eu já chamo a atenção, Itaã, hoje mesmo nós apresentamos um anteprojeto de lei, que eu apresentei ontem à secretária de Fazenda, Semiramis, para melhorar a arrecadação de ICMS do Estado. De que forma? Nós estamos lançando no anteprojeto de lei, que a gente denominou como nota fiscal acre-legal, que já existem em outros 12 estados da federação e na própria Prefeitura Municipal de Rio Branco, como denominada nota premiada, que incentiva a arrecadação de ICMS pelo Estado do Acre. Você sabe que a arrecadação do ICMS do Estado do Acre hoje ela é destinada do seu 100%, 75% para o governo e 25% para os 22 municípios do Estado do Acre. Em nós melhorando a arrecadação desse ICMS, nós estaremos melhorando a arrecadação para o Estado e para os 22 municípios. Onde foi aplicado, a estimativa foi de quanto de aumento na arrecadação? Olha, não tem como fazer uma estimativa nesse momento, porque vai ser com a regularização desse anteprojeto, quando ele se transformar em projeto de lei e vir para a Assembleia Legislativa. E aí nós vamos beneficiar também os consumidores com esse anteprojeto. De que forma? No momento que ele fizer uma compra, der o seu CPF e ficar anotado na nota fiscal, porcentagem do ICMS que é pago pelas empresas será destinada a esse consumidor, que receberá numa conta corrente ou numa conta poupança no exercício seguinte ou também para desconto do seu IPVA. Entendeu? Então, o consumidor ganha, o Estado ganha, os municípios ganham e os próprios empresários que pagam seus impostos em dia também vão ganhar mais com mais consumo da população. Deputado, aproveitando a pergunta anterior do Marcelo, tem aqui o Gemerson, ele é agente socioeducativo e diz o seguinte, pergunte ao deputado qual o posicionamento dele a respeito da redistribuição. Veja só, não é concurso público, novo concurso público e tal. Ele está falando em redistribuição dos servidores do ISE, do Instituto Socioeducativo, para o IAPEM, já que o discurso do governo é de valorização e respeito com o servidor. Eu também tenho um discurso de valorização e principalmente qualificação do servidor público estadual. Eu estive com a comissão já do ISE, sentado, já disse a eles que tenho o meu integral apoio com relação à redistribuição deles ao IAPEM, até porque, além de valorizá-los, vai melhorar o salário deles, mas tudo depende de um estudo de viabilidade financeira para que isso aconteça. Para que o IAPEM possa absorver isso. Isso, justamente. Então a gente é favorável a isso, apoia eles nesse sentido. Já estivemos com eles junto à Secretaria de Gestão e Administração do Estado, com a comissão, levamos eles até lá e estamos aguardando uma resposta do Executivo. Agora, a gente depende muito do Executivo. E é isso que a gente está sentindo falta. A gente está sentindo falta que o Executivo dê uma resposta mais célere aos problemas do Estado do Acre. Que se faça ou não se faça, mas que se dê uma resposta. É isso que a gente precisa. Deputado, por falar em postura firme por parte do Executivo, essa questão da CPI da Energisa, o senhor, apesar de não fazer parte da base de apoio, como já disse aqui, mas é um parlamentar que tem alguma articulação com o Palácio Rio Branco. Por que o governo não quer a CPI da Energisa? Qual é o problema? Olha, então, eu não consegui entender até o presente momento por que o governo e a sua base de sustentação se colocam tão contrários a essa CPI da Energisa. É uma CPI que é da população. Nós temos que, em primeiro lugar, esclarecer isso. Não é uma CPI que faz parte da oposição, do PCdoB, do PT, porque foram 13 deputados que assinaram essa CPI. Deputados do MDB, do PSDB, de vários outros partidos também assinaram favoráveis a essa CPI, porque querem investigar o porquê de uma energia tão cara. E eu sempre deixei muito claro, e aqui foi bom você entrar nesse tema também, quero deixar claro à população do Estado do Acre, que essa CPI ela não vai baixar obrigatoriamente o valor da Energisa.
Da energia elétrica. Da energia elétrica. Mas ela vai fazer com que essa empresa preste mais atenção naquela cobrança que eles estão fazendo. Por exemplo, na leitura dos padrões das residências, quando da fatura da energia elétrica. A gente tem visto muitos erros, muitos equívocos, e com certeza a CPI já dá um choque na empresa. Opa, vai se investigar isso? Vai se fiscalizar isso? Então nós temos que tomar um cuidado maior para fazer a cobrança da energia. E o que a gente quer é um preço justo. Veja bem, depois que começou esse debate na Assembleia Legislativa, da CPI, de colocar assinatura, de retirar assinatura, muito após esse debate todo, o Ministério Público já se integralizou a causa e já está investigando o porquê desses aumentos abusivos da energia aqui no estado do Acre. Isso é uma nota que eu vi na imprensa local. Agora, ou seja, a gente está conseguindo trazer os outros órgãos fiscalizadores para o debate, que é o Ministério Público, que é o PROCON, que são responsáveis também, que é a ANEEL, que estará aqui no próximo dia 26 com a sua direção. Se explicando, né? Se explicando, e ela é a agência reguladora. É ela que permite o aumento. Isso, justamente. E ela vai estar aqui num debate com a Assembleia Legislativa, com a população, e explicar o porquê desses aumentos decorrentes aqui no estado do Acre. Além desse aumento que teve agora, há uma previsão já autorizada para esse ano ainda, até o final do ano, de mais um aumento. Deputado, são várias as mensagens que estão chegando aqui, mas eu queria que o senhor explicasse rapidamente mesmo. Em relação à reação do governo, colocando aquela, eu até falei ontem no Gazeta e Manchete, uma empiricica de CPIs, um monte de CPI uma em cima da outra, que o regimento interno, afinal de contas, diz o quê? É possível aquele monte de CPIs? Ou isso foi só uma manobra mesmo, um amador? É uma tentativa do governo e da base de sustentação do governo de brecar a CPI da Energisa. Mas, infelizmente, eles não se atentaram ao regimento interno e à própria Constituição do Estado do Acre, que diz o seguinte: pode-se ter até 5 CPIs concomitantes, mas uma CPI com maioria absoluta ou maioria simples, No caso, com 3 assinaturas. com 3 assinaturas, ela funciona mesmo tendo 5 CPIs. Eles tentaram e, infelizmente, Não viram a regra direitinho, né? não leram direito a Constituição do Estado do Acre, o regimento interno. Eu acho que no afã de derrubar a CPI da Energisa, o governo pecou mais uma vez, que é uma manobra legal, é uma manobra regimental, e eu concordo com o governo, assino integralmente todas as CPIs que eles mandarem, porque eu entendo que é necessário se investigar tudo, mas essa manobra, infelizmente, foi um tiro no pé. Obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista, deputado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com você, Itaã, de agradecer a emissora, a todos que estão nos ouvindo, eu quero agradecer a participação de vocês. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. Lá também a gente coloca diariamente todas as temáticas que tramitam na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado mais uma vez. O Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo falando a respeito de política ambiental. Até lá.